Continuando nosso curso de derivadas, a gente vai estudar aqui a aplicação que é muito comum em física, que é no movimento, e especificamente aqui a gente vai tratar do movimento retilíneo. Como é voltado para derivadas, eu não vou explorar muito os conceitos, apenas fazer uma rápida revisão e resolver questões. Então, se estiver interessado em mais aulas, eu tenho aqui uma série de aulas sobre isso. Você pode procurar no canal, você vai encontrar aí explorando mais conceitos de física. Bom, mas basicamente o que é que a gente tem? A gente tem uma função S em função de t, né, que é a nossa variável independente, e ela é descrita geralmente, mas não vai ser só isso, em funções polinomiais, mas pode ser outro tipo de função. Então, tem uma função polinomial a mais bx, ou pode ser mais cx2, ou pode ser dx3 e assim sucessivamente, tá? Então, o mais comum a gente trabalhar o movimento retilíneo com velocidade constante, que vai até o grau 1, ou com mudança de velocidade constante, que é o grau 2, né? O MRUV. Então, esse aqui seria o MRU e esse aqui o MRUV. Isso é muito comum. Movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. No entanto, existem diversos tipos de movimento, não necessariamente só função polinomial, certo? Então, isso que a gente pode falar. O gráfico, espaço pelo tempo, se inicia normalmente, porque a gente trabalha com a mecânica clássica, então, tá aqui. O tempo, normalmente a gente fala que o tempo zero, né? T0, tempo inicial é o tempo zero, e o corpo estava numa posição inicial. Evidentemente que uma função matemática é claro que vai ter para cá, só que a gente não trabalha fisicamente com isso, a gente trabalha apenas com o tempo positivo, certo? Muito embora a gente possa também ter o tempo negativo na função. Se a partícula se move da origem, né, na posição que a gente chama de origem, a frente da origem, vai para frente ou vai para trás, ela está no lado positivo. Se ela está atrás da origem, né, ela está no lado negativo. Tá? Então, se a gente usa isso aqui, um perfil, né? Então aqui está a origem, a frente é positivo e atrás é negativo, dizendo que esquerda é a parte atrás e direita à frente da origem, né? Que a gente chama de origem, assim vai. Então aqui nós temos o gráfico, certo? Bom, essa função, quando a gente deriva essa função, então ds de t em relação ao tempo, nós obtemos a taxa de variação. Essa taxa de variação a gente conhece como sendo velocidade, tá? E se a gente colocar em módulo, não nos incomodarmos, não queremos saber da deslocamento vetorial, então a gente apenas trabalha com a velocidade escalar. Então, basicamente, a taxa de variação é a primeira derivada do espaço em relação ao tempo. Se eu tiver uma variação da velocidade, eu tenho a aceleração. A taxa de variação da velocidade é a aceleração. Então, a primeira derivada da velocidade me dá a aceleração, ou a gente pode pensar em derivar novamente a posição em relação ao tempo e encontrar também a aceleração. Então, a aceleração é a segunda derivada em relação ao tempo, ou a primeira derivada da velocidade em relação ao tempo. Tá? A segunda derivada da posição em relação ao tempo é a aceleração, ou a velocidade. Né? A primeira derivada da velocidade em relação ao tempo me dá a aceleração. Dito isso, como eu falei, é uma revisão bem rápida. Vamos fazer aqui a questão. Olha só. Seja S de t, olha só aqui como fica a nossa função. É uma função polinomial de grau 3. Tá? A função posição de uma partícula movendo-se ao longo de um eixo S, onde S está em metros, enquanto t é dado em segundos. Encontre as funções velocidade e velocidade escalar. Mostre os gráficos da posição, da velocidade e da velocidade escalar versus o tempo. Claro que vai ser um esboço aqui. E uma outra vai ser encontre a função aceleração e mostre o gráfico. Bom, então vamos primeiro fazer os valores, tá? E depois a gente mexe com
os gráficos. No caso dos gráficos, eu vou utilizar para fazer alguns gráficos aqui o GeoGebra, que ajuda a gente a visualizar bem melhor. Bom, aqui o que é que nós temos? Que a função posição em relação ao tempo é dado por isso, e aí a gente vai encontrar a velocidade, sendo que a velocidade instantânea ela é a derivada de s em relação a t, ou seja, é a derivada em relação a t de t ao cubo menos 6t ao quadrado, certo? Muito bem. Aí o que acontece? Como isso aqui é um polinômio, a gente pode separar. Eu vou fazer isso dessa vez, mas das outras vezes a gente não faz mais, porque já pressupõe que você já conhece bem a derivação. Tá? Se você está iniciando ainda, talvez eu seja rápido em algumas questões, mas é porque eu já trabalhei isso em outros momentos. Então a gente separa, tá? Para pegar os monomes aqui. Como esse 6 aqui ele é constante, né? O negativo vem para fora, fica dt de t quadrado, certo? Bom, derivada disso aqui, t ao cubo. Então é nt n menos 1, né? 3t n menos 1. Então é 3t, 3 menos 1, 2. Menos 6, derivada de t ao quadrado é 2t elevado a 1, certo? Aqui é 2 menos 1, 1. Bom, então a velocidade vai ser 3t quadrado menos 12t. Então está aqui a nossa velocidade extraída da posição em relação ao tempo. Para achar a aceleração, basta derivar novamente isso, né? Porque a aceleração de t é a derivada em relação ao tempo de 3 da velocidade, né? Vamos colocar certinho aqui, certo? Para não deixar nenhuma dúvida depois. Da velocidade, ou seja, derivada em relação ao tempo de 3t quadrado menos 12t. Isso vai dar. Aí aqui aí separa também, né? Aí já não precisa mais, porque você já identificou, a gente já vai derivar direto. Então fica 2 vezes 3, certo? 6. T, 2 menos 1. Então, t elevado a 1, ou seja, t. Menos, aí aqui derivada de t elevado a 1. Aí 1 vezes 12 é 12. 1 menos 1, 0. T elevado a 0 é 1. Então fica assim. Logo, a aceleração é dado por 6t menos 12. Então, está aqui a nossa função aceleração. Tá. Agora, o que seria a velocidade escalar? O que seria a velocidade escalar? Vamos fazer a observação. A velocidade escalar é quando só me interessa o módulo, o valor, a intensidade. Então, eu vou chamar de velocidade escalar t, o módulo de v de t. Ou seja, né, o módulo a gente faz assim, ó. Seria o módulo de 3t quadrado menos 12t. Então, todos os valores que dessem negativos tornariam a velocidade positiva. Todos os valores que aqui dessem negativo tornaria a velocidade positiva. A gente vai ver isso no gráfico. Tá? Vamos fazer o gráfico e aí vai ser bem mais interessante. Muito bem. Então, aqui eu fiz a curva s de t, t ao cubo menos 3t ao quadrado. Está aqui essa curva. Já pedi para o GeoGebra fazer a derivada dessa curva e ela me apresenta essa curva aqui, que é bem interessante. Aqui eu tenho um polinômio terceiro grau, então ele tem essa forma. Um polinômio do segundo grau, ou quadrática, tem aqui a nossa parábola. E aí a terceira, que é a aceleração. Repara que é uma reta, né? Que é um polinômio do primeiro grau. Então, para cada uma eu tenho isso. Agora, só um comentáriozinho aqui. Como é que ficaria, então, a parábola aqui da velocidade? Então, tá aqui, ó. Aqui é velocidade negativa, depois as velocidades positivas. Então, quando eu coloco em módulo, esses valores aqui eles vão vir para cá, vão ficar aqui assim, ó, positivo, certo? Então, o gráfico da velocidade escalar, ela muda porque vai ser isso aqui em módulo, tá bom? Já que o resto não precisa fazer isso, não precisa fazer essa consideração. Só para a gente enxergar. Aqui é a aceleração. Deixa eu colocar noutra cor aqui, sei lá. Tá? Tá aqui a aceleração, tá aqui a velocidade e tá aqui a
posição. Então, a derivada da posição gerou o gráfico da função, né, da velocidade, a derivada da velocidade nos gera o gráfico da aceleração. A aceleração mudando, a taxa de variação da aceleração, aí seria aqui assim, seria apenas o 6. Essa variação da aceleração a gente chama de arrancada, arranco ou sobreaceleração. Então nós temos isso daqui, que são os gráficos das funções como foi pedido. Então vamos fazer uma pequena análise aqui. Assim. O movimento, como é que ele ocorre? O móvel está na posição 0 no tempo 0, então essa aqui é a posição inicial dele. Ele se desloca indo para trás enquanto o tempo está avançando. Ele para e vai para frente. Tá? Então a gente chama esse movimento regressivo. Depois ele começa o movimento progressivo. Passando pela origem novamente quando t é igual a 3 e continua seu movimento para frente. Vamos observar então a velocidade. Olha só. Começando o tempo 0, a velocidade ela diminui, depois começa a aumentar, certo? O que a gente pode avaliar nisso? Então ela diminui até parar. A velocidade ela diminui no valor negativo, mas em módulo cresce. Depois ela começa a ir até chegar a 0. Lembre que esse 0 aqui é exatamente o ponto em que muda de direção. Né? A velocidade é 0, é o ponto em que o móvel muda de direção. Neste caso aqui ele está na posição menos 4 e no tempo igual a 2. Tá? Então continua aqui e a velocidade começa a aumentar de valor positivo. Agora vamos fazer uma comparação com relação à posição. Olha. De 0 até 2, o móvel está indo para trás, certo? Então, velocidade fica negativa, está lá no eixo, abaixo do eixo, então é negativo. Depois ele começa a ir para frente, então a velocidade, ao mesmo tempo, também já fica positiva. Então, de 0 até 2, o móvel, no movimento regressivo, a velocidade é negativa. Quando ele começa para frente, a velocidade, quer dizer, ir para frente daqui, né? Vai para frente, está aqui na posição menos 4, vai para frente, então a velocidade a partir daí já é positiva. Tá? A gente pode analisar isso. Com relação à aceleração, então a aceleração ela é sempre crescente, tá? Uma aceleração crescente, negativa entre 0 e 1, tá? Então, porque aqui, ó, velocidade negativa, aceleração negativa. O que indica isso? É que a velocidade aumenta em módulo. Tá? Ela aumenta em módulo porque ele está aumentando em módulo a velocidade, depois ele diminui em módulo a velocidade, mas ainda negativo, só que a aceleração positiva. Então é como se fosse um efeito de a aceleração mostra que ele está diminuindo a velocidade porque ela é positiva, a velocidade sendo negativa. Quando a velocidade é positiva e a aceleração positiva, aumenta em módulo. Tá? Então, quando o sinal é o mesmo, aceleração negativa, velocidade negativa, aumenta em módulo. Quando o sinal entre aceleração e velocidade é trocado, né, um é positivo, outro negativo, a velocidade diminui. E quando os dois são positivos, a velocidade aumenta. Sendo que velocidade negativa está indo para trás, velocidade positiva está indo para frente. E na posição, quando está abaixo do eixo é negativo e quando está acima do eixo é negativo. Então, a gente pode extrair esses dados observando esse gráfico. Beleza? Claro que isso aqui é super rápido, uma revisão assim, só para você ter na mente quando a gente fala uma coisa ou outra. Você precisa se aprofundar em conceitos de física para entender melhor esse gráfico. Tá? A gente não vai fazer essa análise profunda, apesar de fazer alguns exercícios, mas é apenas para dar uma noção inicial geral. Bom, então é isso, né? A gente encontrou os valores, as funções, melhor dizendo, as funções de velocidade escalar, mostrou o gráfico, posição, velocidade. E velocidade escalar, gente, só para você ter uma noção, eu vou falar na questão posterior, mas o gráfico da velocidade escalar é esse aqui. Ó. Lembra que o negativo não interessa. Lembra que ele está aqui assim? Então, essa velocidade escalar seria isso aqui. Seria toda velocidade positiva, tá bom? Então vamos ficar sem resolução.
Fizemos também da aceleração e mostramos o gráfico e fizemos uma breve análise. Tá bom? Bom, aumentar e diminuir a velocidade. A gente já começou a falar no gráfico, vamos falar um pouquinho mais aqui. Uma partícula em movimento retilíneo está aumentando sua velocidade quando a velocidade de aceleração tem o mesmo sinal. E diminuindo quando a velocidade de aceleração tem sinais opostos. Então, olha só. Se eu tiver aqui assim, ó, posição versus tempo. Então, tá aqui a posição, inicia, ele vai para trás até a posição, sei lá, aqui menos 30. Depois ele vai para frente. Movimento regressivo. Movimento progressivo, tá? Isso aqui é movimento progressivo, ou retardado, que o pessoal fala também. A aceleração só aumenta, ela é negativa de 0 a 2, depois ela passa a ser positiva, tá? E a velocidade de 0 até 4, ela é negativa, e depois a velocidade passa a ser positiva. Então, como é que eu sei se eu tiver só os valores aqui, ó? 0, 2... 4, 6, 8, tá? Isso aqui é a velocidade e isso aqui é a aceleração. Vamos lá. Velocidade de 0 a 4 é negativa. Então, aqui tudo ela é negativa, até o 4. Depois ela se torna positiva. A aceleração de 0 a 2 é negativo. Aliás, o 0 não importa, né? Vou deixar o 0 aqui. É negativo de 0 a 2. Depois passa a ser positivo. Quando é que eu sei que a velocidade, sem olhar para o gráfico, quando é que eu sei que a velocidade está aumentando em módulo? Aumentando em módulo. Pode ser negativa, mas está aumentando em módulo. Quando a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Então aqui, ó, a velocidade está aumentando. Tá? Aumenta. Tá? Em módulo. Tá? Lembra? Módulo. Módulo. Então eu tenho um módulo de V. Aqui está aumentando em módulo. Negativo, positivo. Aqui está diminuindo em módulo. Positivo, 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 positivo. A partir daí está aumentando em módulo. Então, olha. A velocidade está aumentando em módulo de 0 a 2. Está diminuindo em módulo de 2 a 4. E está aumentando a partir do 4. Como é que a gente vê isso? Ó? Daqui até aqui. Existe em módulo está aumentando. Porque aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Então, 1, 2. Aí, ó. Menos 1 em módulo é 1. Menos 2 em módulo é 2. Menos 3 em módulo é 3. Então está aumentando em módulo de 0 até 2. De 2 até 4, então está diminuindo em módulo, porque ela vai menos 2, menos 1 e assim vai. Tá? Até maior aqui, sei lá, 10, 5, 2, assim vai. Então entre 0 e 2, a velocidade aumenta em módulo, mesmo sinal. Ambos negativos. Negativo aqui porque ela está indo para trás. Ó. De 0 a 2 está indo para trás. Entre 2 e 4, a velocidade é negativa, mas a aceleração já é positiva. Então está diminuindo a velocidade de 2 até 4. No 4, o que acontece? A velocidade igual a 0, ou seja, ele para dar a volta. Ele para dar a volta. Faz o retorno, né? É como se ele estivesse indo para trás. É como não, ele está indo para trás, ele para e depois vai para frente. Tá? Então, inicialmente vai de 0 até 4, né? 0 até 4, no tempo, estou marcando o tempo aqui, tempo 0, tempo 4, e assim vai, depois vai para frente, tá? E a partir do 4, ele já, a velocidade vai aumentar e a aceleração também vai positiva, né? Positiva a partir daí. Passa pela origem novamente quando o tempo é igual a 6 e vai para frente e vai embora. Então, essa é a nossa análise. Certo? Então você precisa começar a analisar esse tipo de situação para entender a partir do gráfico e também a partir da análise de sinais. Para resumir essa aula, a curva posição versus tempo contém todas as informações significativas sobre posição e velocidade de uma partícula em movimento retilíneo. Se a posição é maior que 0, a partícula está no lado positivo. Tá? Então se eu fizer um desenhozinho aqui, ó. S de T, tá? A posição, origem. Se ele está aqui na frente é positivo, se está aqui atrás é negativo. Se S de T é menor que 0, a partícula está no lado negativo. Vai para frente é progressivo, vai para trás é regressivo ou retardado. A inclinação da reta tangente em qualquer instante do tempo me dá quem? A velocidade instantânea naquele instante. Então, o que significa isso? A derivada, a taxa de variação, a inclinação é a nossa velocidade. Quando a curva tiver inclinação positiva, a velocidade é positiva e a partícula se move na direção
positiva. Quer ver como é que isso acontece? É assim, ó, se eu tiver, vamos colocar isso aqui. Se eu colocar isso aqui, ó, inclinação positiva, o que significa? Está indo para frente. Inclinação negativa, está indo para trás. Quando a curva tiver inclinação negativa, a velocidade é negativa e a partícula se move na direção negativa. Quando a inclinação é positiva, a velocidade é positiva, a partícula se move para frente, a gente chama isso de progressivo. Quando a curva tiver inclinação negativa, a velocidade é negativa e a partícula se move na direção negativa, a gente chama isso de retardado ou regressivo. Você vai encontrar essas duas palavras. Às vezes o pessoal confunde retardado com diminuir velocidade, mas não é. Retardado ou regressivo é o contrário de progressivo. Quando a curva tiver inclinação nula, a velocidade é zero e a partícula está naquele instante parada. Aqui assim, ó. Normalmente, a análise de movimento ela para dar a volta, ou simplesmente ela para. Muito bem, então para a aula seguinte eu vou desenvolver essa questão em que a partícula é descrita, o movimento dela é descrito como sendo essa função aqui polinomial do terceiro grau, né, tal, cúbica, e é a função posição da partícula movendo-se ao longo do eixo S. Analise o movimento da partícula com t maior ou igual a zero, ou seja, a partir de t igual a zero. Então, essa questão é bem típica. Você vai determinar a velocidade, você vai determinar a aceleração, você vai esboçar os gráficos S por T, V por T e A por T, certo? Fazer esses gráficos. Aí desses gráficos aqui a gente pode analisar onde o movimento ele é progressivo, onde ele é regressivo, onde aumenta a velocidade ou diminui em módulo, quando a velocidade é positiva, quando a velocidade é negativa, quando a aceleração é negativa, quando a aceleração é positiva. E aí você analisa onde está aumentando a velocidade, onde está diminuindo, quer dizer, fazer análise de tudo para você entender o que está acontecendo com o movimento. Basicamente é isso. Então isso vai ficar para a aula seguinte e a gente vai trabalhar Então isso vai ficar para a aula seguinte e a gente vai responder, além dessas, algumas dessas questões aqui, não só mais com polinomial, mas também aqui, olha só, com essas daqui que são um pouco mais diferentonas do que a gente está acostumado. Tá bom? Então, até a próxima aula.